Meus queridos, nós vamos abrir a palavra para a pregação nessa noite. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Enquanto nós preparamos para a leitura, as crianças podem descer, onde receberão também a ministração da palavra. As irmãs já estão esperando lá na saída, que é à minha esquerda. Segundo livro de Samuel, capítulo 7. Nós leremos dos versículos 1 ao 17. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e dize a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tomei-te da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão famosos para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Meus queridos, geralmente as crianças não sabem lidar muito com o não dos pais. Elas precisam ser trabalhadas para que possam atender ao não com compreensão. Mas mesmo muitos adultos não sabem lidar com o não. Meus queridos, na vida cristã, na vida espiritual, não é diferente. Estava com um projeto profissional, sonhei muito, orei a Deus, mas não deu certo. A saúde estava abalada, busquei tratamento, orei a Deus,
mas não obtive uma solução. Pessoa querida nossa, adoeceu. Nós oramos e pedimos ao Senhor restaurar a saúde do nosso querido. Mas Deus disse não e levou para a eternidade a pessoa que nos é querida. Aquele concurso dos sonhos, que de repente nós nutrimos tantas expectativas, investimos a nossa vida e sonhamos. Oramos a Deus, buscamos o Senhor. Mas a resposta foi não. Algumas pessoas diante do não reagem com algumas perguntas. Será que Deus não ouviu a minha oração? Onde está o amor de Deus? Outros dizem, isso é falta de fé. Meus queridos, é importante, a princípio, nós compreendermos que nenhum pai e nenhuma mãe, em sã consciência, coloca o governo dos filhos e da casa nas mãos de criancinhas. Estas criancinhas precisam ser dirigidas, precisam ouvir muitos nãos ao longo da vida. Meus queridos, se nós queremos ouvir apenas o sim de Deus, em última instância, significa que nós estamos requerendo o governo de todas as coisas e não estamos nos submetendo ao governo de Deus. Ah, meus irmãos, não existe expectativa boa para ninguém se o governo é colocado nas mãos dos homens, pecadores, finitos e falhos. Meus amados, nessa noite, esse texto da palavra de Deus vem nos ensinar a lidarmos com o não que procede do Senhor. Davi havia assumido o reinado, como nós temos visto nas descrições tão extraordinárias da palavra de Deus. Assumiu o reinado sobre toda a nação, resistiu ferozmente à investida dos filisteus e os derrotou. Buscou a arca da aliança, depois de ter conquistado Jerusalém e a arrebatado das mãos dos jebuseus, e colocou a arca da aliança em Jerusalém. E meus irmãos, Davi foi movido em seu coração por um desejo muito grande de construir um templo que pudesse abrigar a arca da aliança em Jerusalém. E ele se dispôs a construir este templo. O seu desejo, o seu sonho, a sua vontade, o seu plano. E ele nutriu com grandes expectativas. Mas, irmãos, ele ouviu um solene não de Deus. E Davi soube reagir de uma maneira exemplar e inspiradora diante deste não. Esse texto bíblico nos permite, irmãos, entender que o não que nós recebemos de Deus também prova ou expressa o amor de Deus pelas nossas vidas. O não expressa também o amor de Deus pelas nossas vidas. Eu sei que quando muitas crianças recebem o não dos pais, elas choram. Parece que é o fim para elas. Mas os pais estão dizendo não, em função do cuidado e do amor para com seus filhos. O não de Deus expressa também o amor dele
para com a nossa vida. Meus irmãos, nós queremos dentro disso fazer algo nesse texto da palavra de Deus. E a primeira é esta: existem planos que são somente nossos, e existem os propósitos que são de Deus. Meus irmãos, quando os nossos planos estão dentro dos propósitos de Deus, certamente tudo caminhará, se encaminhará. Mas quando os planos são apenas nossos e não estão alinhados aos propósitos do Senhor, certamente eles não vão prevalecer, eles não vão muito longe. Veja, meus queridos, Davi vivia um certo intervalo de repouso na sua vida. Algo que não era muito comum na vida daquele homem, com tantos empreendimentos, envolvido em tantas batalhas. Davi vivenciou aquela perseguição tão ferrenha de Saul, fugitivo pelas cavernas, pelas montanhas, envolvido em muitas batalhas. Ele assume o reinado em meio a batalhas contra os filisteus, contra os jebuseus, buscando a arca da aliança. Mas chegou um momento, irmãos, de intervalo, de repouso. Meus irmãos, tem vezes na nossa vida que nós até assustamos. Parece que a tempestade passou. Parece que estabeleceu uma bonança. Isso acontece também na igreja. Parece que está tudo tranquilo, tudo em paz. Não estamos vislumbrando problemas. Assim Davi vivia um intervalo de repouso na sua vida. E, irmãos, nestes intervalos de repouso nós precisamos saber nos posicionar, o que vamos fazer. Porque algumas pessoas, nestes intervalos, acabam se rendendo a práticas que não vão contribuir para o seu próprio bem. Aí são aquelas intermináveis séries que não acrescentam nada na vida. Para outros, amizades que também não acrescentam bem na vida. Para outros, jogos. Enfim, Davi estava vivendo um intervalo interessante na sua vida, e naquele intervalo ele estava preocupado com alguns planos na presença de Deus. E isso é importante. Mas não significa, meus queridos, que todos os planos, embora com boas intenções, vão expressar exatamente os propósitos que o Senhor tem para conosco. Davi então refletiu o seguinte: eu estou em paz, a nação está em paz, nós estamos vivendo uma calmaria. Eu habito em uma casa de cedros, mas a arca da aliança, essa está em Jerusalém, sem um abrigo adequado para mesmo. Eu preciso construir uma casa para Deus em Jerusalém. Meus irmãos, o profeta Natã, quando ouve isso de Davi, de imediato aprova. Mas nem sempre aquilo que nós aprovamos significa que Deus está aprovando. Natã vai para sua casa, e naquela mesma noite, o Senhor envia Natã de volta a Davi, agora com uma mensagem procedente do Senhor, e uma mensagem diferente. Um solene não de Deus. Davi não construiria aquela casa, não construiria aquele templo.
Por que não? Algum pecado cometido por Davi? É verdade que Davi se envolvera com tantas guerras, com tantas batalhas. É verdade também que havia um propósito de Deus com referência à construção do templo em Jerusalém, que se revelou e se concretizou no reinado de Salomão, mas não era propósito de Deus que Davi construísse o templo. A despeito de ser um homem tão abençoado pelo Senhor, há propósitos de Deus e há planos dos homens. A palavra de Deus diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E nestas circunstâncias, irmãos, entendendo que existem planos nossos e existem os propósitos de Deus, quando nós ouvimos um não, nós precisamos recebê-lo em fé, em submissão, em humildade, em reconhecimento do senhorio de Deus sobre a nossa vida. Nos humilharmos e apresentarmos ao Senhor as nossas vidas, dizendo: eis aqui, Senhor, o teu servo, que em mim se cumpra a tua vontade. Mas, irmãos, esse texto ainda nos mostra que o não expressa o amor de Deus também. Que mesmo favorecidos pelo céu, podemos perfeitamente ouvir o não de Deus. Meus irmãos, Davi era extremamente favorecido pelo céu. O Senhor, ao dizer o não para Davi, o Senhor diz: Davi, eu te tirei de detrás das malhadas, das ovelhas. Você era um pastor de ovelhas, mas eu te fiz um príncipe sobre esta nação. Davi, eu tornei o teu nome grande sobre esta nação. Eu te tornei rei sobre esta nação. Meus irmãos, o que é isso? Senão o favor de Deus sobre a vida de Davi. Nós precisamos ter a capacidade de olhar à nossa volta, de olhar para trás, de olhar em especial para a cruz de Jesus e entendermos o favor de Deus que repousa sobre a nossa vida de uma maneira santa, especial e gloriosa. E mesmo aqueles que são favorecidos pelo céu, ouvem o não de Deus. No Novo Testamento, dentre aqueles que apresentam as doutrinas da graça de Deus, qualquer pessoa em sã consciência vai referir-se ao apóstolo Paulo como um personagem especial a anunciar o evangelho da graça de Deus. Um homem favorecido pelo céu. A sua própria conversão foi um ato divino, como toda conversão é um ato divino. Mas, irmãos, este homem favorecido pelo céu também ouviu um solene não de Deus. Isso quando ele vivenciava aquele espinho na carne, que sobremaneira o atormentava. E 3 vezes ele ora pedindo a Deus que retirasse aquele espinho, e Deus diz: não, a minha graça te basta. Certamente, irmãos, favorecidos pelo céu, ouvem o não de Deus, e sempre devem lembrar que o governo pertence ao Senhor, o governo das nossas vidas, de toda a criação, e que o governo de Deus é bom, é perfeito, e o governo de Deus nos levará à glória.
Certamente você tem sido favorecido pelo céu. Você que crê em Cristo, que está no Evangelho, porque o Senhor tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas mesmo aqueles que são favorecidos pelo céu, ouvem o não de Deus. E é preciso ser assim. Mas, irmãos, ainda quero, por fim, considerar com os bem herdeiros de um futuro glorioso. Certamente ouvem o não de Deus. O Senhor disse para Davi: Davi, quanto ao passado eu te abençoei. Quanto ao futuro, Davi, eu vou levantar um sucessor que procede de ti para o reino. Davi, eu vou estabelecer o teu reino para sempre. E, meus irmãos, esta profecia se cumpriu na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina em nossos corações, em um reino estabelecido para todo sempre. Um reino que venceu todos os adversários, porque Jesus colocou tudo sob os seus pés. O Senhor prometeu tornar a nação uma nação bem fundamentada e grande. O Senhor revelou a Davi um futuro glorioso. Mas o futuro glorioso não impediu que Davi ouvisse o não de Deus. Me lembro da experiência de Moisés, que liderou o povo de Deus na saída do Egito, que do alto do monte contemplou a terra da promessa, pediu a Deus, ele queria entrar na terra da promessa. Meus irmãos, havia um futuro glorioso para Moisés. Tanto é, lá do Monte da Transfiguração, quem mesmo apareceu? Moisés, Elias. Havia um futuro glorioso para Moisés junto do Senhor. Mas este futuro glorioso não impediu Moisés de ouvir de Deus um não. Moisés não entrou na terra da promessa com o povo. O próprio Filho de Deus, após a sua morte e ressurreição, subiu ao céu, reina em glória, está à destra do Pai, com todo o poder e toda a glória. A respeito de todo este futuro glorioso, no jardim do Getsêmani, nos momentos que precediam a crucificação, ele clama ao Pai: se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. E ele recebe também um não. Às vezes, quando você recebe um não na vida, você é tentado a se entristecer sobremaneira. Tem dificuldades a lidar com este não. Entenda, meus queridos, mesmo na vida daqueles para os quais Deus reserva um futuro glorioso, estes precisam passar pelo não nesta vida. O não de Deus expressa também o amor dele por nós. Porque existem planos que são nossos, mas que não estão dentro dos propósitos do Senhor. E nós precisamos ter este discernimento. Nós precisamos orar a Deus para pensarmos conforme os propósitos dEle. E quando Ele disser não aos nossos planos, nós compreendermos que Ele tem propósitos maiores
e propósitos abençoadores para as nossas vidas. Mesmo aqueles que são favorecidos pelo céu, agraciados pelo Senhor, crentes em Jesus, dirigidos pelo poder de Deus, estes passam também e ouvem o não de Deus. Aqueles que têm um futuro glorioso, estes também ouvem o não de Deus. Mas talvez você pudesse nesta noite perguntar: pastor, nesse mundo de injustiças, de pecado, de sofrimento, de desencontros, de tristezas, de lamentações, o não de Deus não está sendo muito? Gostaria que você entendesse uma coisa: o sim de Deus a nosso favor já foi proclamado com toda a força. O sim de Deus a nosso favor procede da obra de Jesus por nós. Deus se tornou favorável a nós por meio de Jesus, mesmo que importe que nós entremos no reino de Deus depois de passarmos por muitas tribulações. Precisamos entender que Deus é quem governa toda a criação. Vivemos em um mundo caído e pecador. Não estamos no céu ainda, mas caminhamos para a glória, onde tudo que nós veremos é a glória de Deus sobre nós e sobre todo o povo de Deus. Ali não entrará injustiça, impureza, pecado, mas veremos tão somente o brilho da glória de Deus. E viveremos o eterno sim de Deus, o Senhor a favor do seu povo. Mas, por enquanto, nós somos quais criancinhas dentro de casa, que os pais responsáveis vão cuidar destas criancinhas e precisam muitas vezes dizer não, mesmo que estas criancinhas chorem, sofram. Mas um dia, essas criancinhas crescem, ganham a maturidade e dizem: graças a Deus pelos pais que eu tive. Que Deus nos abençoe assim e nos ajude a caminhar, vivendo o sim de Deus em Jesus, se tornou favorável a nós, mas ouvindo o não que nos corrige, que nos prova, até o dia em que para sempre estaremos com Ele. Convido os queridos a entoarmos juntos o hino 61, hino de número 61. Ao som dos instrumentos, em pé, cantemos, irmãos, com grande gratidão a Deus. Como os apóstolos na prisão, em tanta adversidade, nos convidavam a nos alegrar no Senhor e louvavam a Deus nas altas horas da noite. Hino 61, em pé, cantemos.
estrela brilhou, pela prece respondida, e a esperança que falou, pela cruz e o sofrimento, e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela partida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Meus queridos, vamos orar ao Senhor, sermos despedidos com a bênção do Senhor. Pai, nós te damos graças, porque o teu governo é sábio, porque a tua vontade é santa e perfeita. Agradecemos ao Senhor porque a direção das nossas próprias vidas não está em nossas mãos tão pequenas, está nas mãos bondosas, perfeitas e santas do Senhor. Nós te agradecemos pelo teu sim a nosso favor, por meio de Jesus, teu Filho, nos reconciliando contigo, redimindo as nossas vidas e garantindo-nos a eternidade. Graças te damos pelo teu benefício para conosco. Ajuda, Pai, na nossa caminhada, nas nossas lutas, nas nossas imperfeições, a sabermos lidar com o não que procede do Senhor. Nós cremos que o Senhor, em teus atributos, é justiça, bondade, verdade, misericórdia, onipotência, e nós nos escondemos nos teus cuidados nesta noite. Guia as nossas vidas, console o coração aflito e sustenta-nos, ó Pai, na nossa caminhada até a tua presença eterna. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amados, que a preciosa graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje, para todos sempre. Amém. Amém.